A incrível transformação de Vlad, o Drácula, a história emocionante do monstro humano. A agitação da cidade de São Paulo nunca dormia, mas para Vlad, o Drácula, aquele barulho todo só fazia ecoar os fantasmas do passado. Ele, um respeitado professor de história, com 45 anos de vida e um sonho conquistado com árduo esforço, ainda carregava a sombra da favela de Capão Redondo. Sua história não era um conto de fadas, e, quando um velho rival decidiu expor seus erros, tumultuando sua vida e ameaçando sua posição profissional, tudo começou a desmoronar. O peso da vergonha violava seu peito como se fosse uma âncora. O que fazer quando o passado voltava a assombrá-lo? Professor, quem é você, afinal? A dúvida ecoava em sua mente, quase inaudível. Maria, sua esposa, forte e amorosa, tentava confortá-lo. Mas até mesmo o lar, que sempre foi um abrigo seguro, tornou-se um campo de batalha. Lucas e Ana, seus filhos, olhavam para ele com olhares de desapontamento, como se o passado de Vlad estivesse escrito em suas testas. Cada gesto deles causava uma agonia profunda no coração do pai. Era uma luta constante, um dilema que o consumia. Ele queria mostrar que a transformação era possível. Uma decisão precisava ser tomada, e ela precisava ser rápida. Vlad relembrava as lições que aprendia com seus pais adotivos. Dignidade e trabalho honestos sempre foram sua luz guia. Noite após noite, sentava-se à mesa desabafando em páginas em branco que logo se transformavam em contos. As palavras fluíam como água. E, aos poucos, a prática da escrita tornava-se um consolo, uma terapia. Ele exorcizava seus medos ao transformar suas experiências em palavras. A vida não é um rascunho, é uma obra em andamento, ele se dizia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo, sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela manhã, um convite inesperado chegou. Um congresso acadêmico, um espaço onde ele poderia não só apresentar pesquisas, mas mostrar ao mundo quem ele realmente era. Seria um momento de redimir-se, de confrontar os demônios que sempre o perseguiam. Vlad sentiu o coração pulsar forte na altura da garganta. Quem é Vlad o Drácula? A pergunta rondava sua cabeça com um peso quase insuportável. Ao entrar na sala de conferências, todos os olhares estavam fixos nele. Uma pressão ingênua e bem-vinda ressentia-se dos olhos alheios. O rival estava na plateia, um espectro ameaçador. O clima era tenso, mais do que uma apresentação, era um julgamento. Ao buscar coragem nas letras que tão amava, ele deu o de primeiro passo. E, em meio à pressão que parecia esmagá-lo, soltou a pergunta crucial: será que um homem pode ser redefinido? O silêncio tomou conta do ambiente, e a tensão era palpável. O que viria a seguir poderia mudar tudo, tanto para ele quanto para sua família. O coração de Vlad acelerava, sua voz tremia, mas uma chama de esperança ressurgiu. Estava prestes a desvendar não só seu passado, mas seu futuro também. O que o aguardava no próximo capítulo? A resposta, sem dúvida, estava a um passo de se revelar. O silêncio pesado na sala parecia se arrastar, cada segundo se transformando em uma eternidade. Os olhares curiosos que antes traziam um leve desconforto, agora eram desafiadores, como se esperassem que Vlad despisse não só suas inseguranças, mas também sua alma. Ele respirou fundo, buscando forças dentro de si. Havia chegado o momento da verdade. Sim, é possível, começou ele. Sua voz ainda um sussurro, mas a ferocidade de suas emoções começava a transparecer. Todos nós somos feitos de escolhas, e a cada dia temos a oportunidade de nos reinventar. Ele olhou em volta, percebendo que aqueles olhos ácidos tinham o poder de julgá-lo. Mas não era mais um menino das ruas. Vlad era agora um homem que conhecia o verdadeiro peso da luta. Com a visão turva pelo passado, ele compartilhou sua história, a dor da perda, os desafios da favela e cada erro que o levou àquela sala.
Sua vulnerabilidade não era fraqueza, pelo contrário, era a força que finalmente o libertava. Ele via as expressões dos colegas mudarem, a curiosidade virou compreensão. E claro, a presença do rival que outrora o enfraquecia, agora parecia um mero coadjuvante nesse palco de sua vida. Enquanto falava, Vlad sentia seu coração se acalmando. As palavras, antes doloridas e pesadas, agora fluíam como música. Ele falava sobre amor, sobre a família, sobre Maria, a mulher que nunca deixou de acreditar nele. Era um testemunho dos resgates que a vida propõe. O público estava em choque, mas o que ele mais desejava era olhar para os filhos. Lucas e Ana estavam lá, o orgulho estampado em seus rostos revelando que a história do pai não era só um emaranhado de erros, mas também de superações. Quando terminou sua apresentação, um aplauso ensurdecedor tomou conta do auditório. Vlad sentiu lágrimas escorrerem silenciosas por seu rosto. Era um momento único, um triunfo da vulnerabilidade sobre os medos. Em seu íntimo, um novo Vlad ainda surgia, um Vlad que não mais carregava o peso do passado como fardo, mas como aprendizado. Ele estava ali, se redimindo. O rival, surpreso e sem palavras, não esperava que Vlad emergisse daquela forma. Sentiu-se vulnerável, quase acuado. A decoração do espaço, que antes representava um campo de batalha, agora parecia iluminar um futuro cheio de possibilidades. Mas, antes que pudesse relaxar totalmente, um som interrompeu o clima de celebração. Um celular tocou ao fundo. Era Maria, que de alguma maneira pressentira o momento, ligando para parabenizá-lo. Vlad, preciso falar com você. É urgente. A voz dela, embora firme, carregava um toque de pavor. O coração de Vlad afundou. O que poderia ser tão urgente logo após sua batalha interna? Ele virou-se rapidamente para deixar o palco, enquanto os aplausos ecoavam em suas costas. A felicidade que sentia havia se transformado em um inesperado aperto no peito. Ao invés de um retorno triunfal para casa, ele sentiu o peso de uma nova incerteza. O que Maria tinha a dizer poderia mudar tudo mais uma vez. Parado diante da porta, levemente ofegante, uma frieza correu pela sua espinha. O que estaria prestes a descobrir poderia ser ainda mais desafiador do que tudo o que havia enfrentado até ali. Estava na hora de encarar mais uma verdade, e Vlad não tinha certeza se estava preparado para isso. Afinal, quem é Vlad, o Drácula? Essa pergunta ainda reverberava em sua mente, agora mais ressoante do que nunca. Uma nova revelação estava prestes a abalar as fundações de sua nova vida. Vlad respirou fundo e girou a maçaneta. A sala onde aguardava não poderia estar mais iluminada, mas a escuridão de seus pensamentos parecia segui-lo. Ao abrir a porta, ele se deparou com um olhar ansioso de Maria. Ela estava à beira da mesa, com as mãos trêmulas, como se estivesse prestes a soltar uma bomba de informações que poderia mudar tudo. Maria sempre foi sua âncora, a pessoa que o fez acreditar na possibilidade de um futuro melhor. Mas agora, a tensão em seu rosto falava mais do que 1000 palavras. A sala, que antes parecia ecoar celebração, agora estava preenchida por um silêncio ensurdecedor que pesava como chumbo. Vlad, Maria começou, mas a voz dela falhou. Ele viu que as lágrimas já estavam nos olhos dela e seu coração apertou. Algo estava muito errado. Eu não sei como começar. Diga, o que houve? O tom firme de Vlad contrastava com o turbilhão que corria por dentro dele. Cada batida do seu coração pulsava como um tambor, ansioso por uma resposta que não sabia se queria ouvir. É sobre os meninos. A voz dela estava quase um sussurro. Os meninos. Lucas e Ana. A alegria que brotava ao pensar neles se dissolveu em um mar de medo. O que aconteceu? Estão bem? Maria hesitou e o rosto dela se contorceu em dor. Houve um incidente na escola. A confirmação das suspeitas dele travou seu coração. Alguém se aproximou de Lucas durante o intervalo. Ele foi agredido. Não é nada sério, mas ele está assustado. A mente de Vlad girava. Ele havia lutado tanto para superar seus próprios demônios, para construir uma vida melhor para a família. Como poderia deixar que algo assim acontecesse? Ao mesmo tempo, um sentimento de impotência o dominava.
Ele precisa de mim, exclamou, sentindo que seu filho ainda era uma criança vulnerável, enfrentando um mundo hostil. Eu estou cuidando disso, Maria respondeu, mas a preocupação em seu olhar dizia que ela também não tinha todas as respostas. Vlad sentiu a adrenalina correndo pelas veias. Vamos para casa agora. Precisamos triar isso. Não posso deixar que ele enfrente tudo isso sozinho. Maria assentiu, aliviada com a determinação dele, mas ainda havia um peso em sua expressão, algo que não estava completamente resolvido. E Ana, Vlad? Ana? Ele não precisava de mais preocupações, mas o jeito que ela falava fazia seu coração acelerar. Ela também está abalada. O que aconteceu com Lucas afetou ela mais do que você imagina. A escola tem seus desafios, e isso... E ali, enquanto tomavam o caminho de volta, as palavras de Maria ecoavam em sua mente como uma sirene. A transformação que ele havia recém-descoberto como homem e pai estava prestes a ser testada em uma escala que ele nunca tinha previsto. A estrada até a casa parecia mais longa. Cada curva e cada esquina eram um lembrete de que a luta não era somente interna, mas também externa. O passado de Vlad poderia ter sido recheado de sombras, mas agora ele precisava ser o farol que Lucas e Ana precisavam. Chegando ao lar, ele percebeu que a casa não era apenas o refúgio que imaginava, mas um campo de batalha onde o amor e a proteção se tornavam imprescindíveis. Vlad, haverá mais conversas sobre isso, declarou Maria. O olhar dela estava firme. Eu vou lutar por eles. Eles não vão passar pelo que passei. As palavras dele saíram com uma certeza que não existia apenas na mente dele, mas como uma força pulsante em seu peito. Aquele momento de estar presente poderia ser a chave para confortá-los. Ele se sentia quase como um super-herói saindo das sombras. Mas, enquanto entrava na sala e o calor do lar o envolvia, uma nova questão começou a surgir. Como ele poderia proteger seus filhos do mundo lá fora se ainda lutava para se proteger de seus próprios fantasmas? Ele sabia que estaria enfrentando mais desafios à frente, e a verdadeira jornada de Vlad estava apenas começando. Vlad entrou na sala, onde as paredes pareciam encerrar cada pedaço do que restava de sua paz. O cheiro do jantar que havia preparado antes da visita à escola agora parecia distante. Ele não conseguia se concentrar nos aromas, apenas no pensamento de Lucas e Ana. Onde estariam? O que estariam sentindo? Vou cuidar disso, ele murmurou mais para si mesmo do que para Maria. Ele se virou, buscando um sinal de que tudo ficaria bem, mas além do olhar de preocupação da esposa, viu a mesa posta, as cadeiras arrumadas, como se esperassem uma celebração que muito em breve se transformaria em uma reunião de crise. Logo, o barulho dos passos acelerados das crianças ecoou pelo corredor. Lucas apareceu primeiro, suas bochechas ainda avermelhadas, o olhar desviado, como se carregasse o peso de um mundo que não deveria caber nos ombros de uma criança. Logo atrás, Ana caminhava hesitante, com a cabeça baixa, o olhar como um farol apagado, perdido no escuro. Vlad abriu os braços e Lucas desabou em seus braços. O abraço apertado trouxe um alívio momentâneo. "Oi, pai", ele sussurrou, a voz tremendo. Era um som que fez o coração de Vlad se despedaçar. "Oi, meu garoto, está tudo bem, tá? Estou aqui com você", respondeu Vlad, firmando seu aperto enquanto uma lágrima escorregava pelo rosto de Lucas. Ana ficou parada, observando a cena, como se a dor do irmão a atingisse em cheio. Vlad se despediu de Lucas e se aproximou dela. Ele queria dizer que tudo ficaria bem, que os dois eram fortes, mas as palavras falharam. O silêncio entre eles estava carregado de significados. "Vem cá, filhota." Ele se agachou, buscando seus olhos. Ana hesitou, mas um passo à frente foi o suficiente para se deixar envolver. Vlad percebeu seu corpo pequeno e tenso contra o dele. "Você também pode falar comigo, tá bom?" Eu estou com medo, pai." A voz dela foi uma flecha certeira em seu coração. Como podia alguém tão pequeno carregar tanta culpa e medo? Ele percebeu que precisava ser mais do que uma âncora. Precisava ser um verdadeiro porto seguro. Mas como seria possível se as tempestades pareciam tão intensas? "Eu também, Ana. Às vezes, o mundo é difícil e parece injusto. Mas quero que saibam que nunca vamos enfrentar isso sozinhos. Eu prometo."
Ele fez uma pausa, observando a confiança dela se acender lentamente. Lucas não foi ferido, apenas assustado. Juntos, vamos fazer algo a respeito. Você e seu irmão são a minha vida. Os olhos dela brilharam pela primeira vez e ele sorriu, sentindo um pequeno conforto em meio ao caos. Nessa simplicidade, Vlad percebeu que o amor poderia acalmar tempestades. Enquanto se reuniam na sala de estar, Maria trouxe um prato de cookies quentes. Vamos fazer um lanche e discutir isso juntos? Sugeriu, com a voz suave. A ideia de um momento de união em meio à dor confortou Vlad, mas uma pergunta ainda ardia em sua mente. O que ele poderia fazer para ajudar os filhos a enfrentarem a verdadeira batalha que estava por vir? Cuidar deles era uma parte, mas havia também a necessidade de agir. Vamos ficar juntos, mas precisamos achar uma solução, declarou. E eu quero que vocês me contem tudo, sempre. Vocês não estão sozinhos. Os olhares de Lucas e Ana se entrelaçaram, e por um instante a sombra da tristeza se dissipou. Mas dentro de Vlad a angústia crescia. Ele sabia que o problema não era só o que havia acontecido, mas a realidade que apresentava um novo desafio. Como enfrentar a violência que atormentava pessoas inocentes, e como transformar isso em uma mensagem de força e resistência. Quando terminaram de comer, Vlad pegou a mão de cada um e se sentou. Precisamos ser corajosos. Momento de lembrar que a nossa força está na união. A casa que antes parecia um campo de batalha, agora começava a pulsar com uma nova energia. Mas uma sombra pairava. E Vlad se perguntava, seria suficiente mostrar amor ou precisaria lutar? Contra os fantasmas do passado de uma maneira que jamais sonhou? A resposta poderia estar mais perto do que imaginava. O lanche havia trazido um breve momento de alívio, mas a tensão no ar não se dissipava. Vlad olhava nos olhos de Ana e Lucas, tentando encontrar forças onde talvez não houvesse. Ele sabia que apenas com amor não resolveria a situação. Um desejo profundo de agir começava a brotar dentro dele. Era hora de ser mais do que um porto seguro. Olhem, começou Vlad, iniciando uma conversa que poderia mudar o rumo dos dias que viriam. Nós sabemos que algumas coisas simplesmente não devem acontecer. Ninguém deveria passar pelo que o Lucas passou hoje. É por isso que precisamos falar sobre isso, procurar soluções. Mas o que a gente pode fazer, pai? Perguntou Lucas, com tristeza no olhar. Precisamos entender o que está acontecendo. Se for preciso, vamos nos unir e ajudar as pessoas ao nosso redor. Podemos conversar com a diretora da sua escola ou até com os professores. Eles precisam saber o que está acontecendo. Ana, que até então estava calada, interveio. Mas e se eles não acreditarem na gente? E isso tudo piorar? Sua voz soava frágil, cada palavra carregando todo o medo que vivia. Vlad sentiu uma onda de compaixão. Se isso acontecer, devemos estar prontos para lutar. O medo pode ser grande, mas a coragem também pode ser. Maria observava tudo de pé, com os braços cruzados, pronta para proteger a família a qualquer custo. Ela sabia que o clima mudara. Havia um chamado para a ação e era vital que todos estivessem prontos para ele. Vamos fazer uma reunião na escola dessa semana. Podemos trazer outros pais. Juntos somos mais fortes, sugeriu Maria, quebrando a pressão com seu otimismo. Um lampejo de esperança brilhou nos olhos de Lucas e Ana, mas Vlad queria ir além. Ele queria transformar a dor dos filhos em uma revolução. O que aconteceu não é só um problema de vocês, é um problema do bairro inteiro. Podemos fazer algo ainda maior. E juntos podemos levantar vozes que querem mudanças. Quem sabe isso não inspire mais pessoas a se unirem a nós? Havia determinação em sua voz, e a sala parecia vibrar com a energia que ele tentava transmitir. Ele só precisava de um empurrãozinho, um pequeno gesto que pudesse levá-los a dar o primeiro passo. E se nós fizermos cartazes? Podemos desenhar tudo o que sentimos e como queremos que as coisas sejam. Depois, divulgamos. Que tal? Isso pode chocar as pessoas e abrir os olhos delas, sugeriu Lucas, sua voz inchando de animação. A ideia, mesmo que ainda tímida, já refletia um espírito de luta. Vlad sorriu, sentindo que aquela chama dentro deles começava a arder.
Essa era a resposta que ele procurava, uma maneira de se unir à sua família e transformar a dor em ação. Eles precisavam acreditar que seu amor e união poderiam fazer a diferença. Sim, e assim vamos nos apoiar uns aos outros e ser um só. Ninguém pode nos calar. Juntos, vamos criar um rugido que fará o mundo ouvir nossas preocupações, completou Vlad, erguendo o punho como um sinal de força. E conforme a conversa fluía, eles começaram a discutir ideias, cores, imagens que representassem a luta contra a injustiça. O ambiente, antes pesado, começava a se iluminar com a força da união e a esperança. Mas no fundo, Vlad ainda sentia um aperto no peito. Ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando, e a luta contra os fantasmas e a violência não seria simples. A determinação em seus olhos contradizia o medo que ainda assombrava seu coração. Afinal, uma coisa era pintar cartazes, outra era encarar a realidade que se desenrolava à sua frente. Então, ao encerrar a noite com planos grandiosos e promessas de união, uma pergunta ecoou na mente de Vlad. Eles estariam prontos para lidar com a reação da comunidade? E se, ao buscar justiça, eles acabassem atraindo ainda mais perigos? Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e expectativas. Naquela manhã nublada, enquanto os raios de sol lutavam para furar as nuvens, Vlad e sua família se reuniram na mesa com um novo propósito. O café da manhã era uma mistura de silêncios pensativos e sorrisos nervosos. Todos sabiam que a reunião na escola se aproximava, e com ela, a chance de mudar o sistema que por tanto tempo havia ignorado a dor das crianças. É hoje, não é? Ana quebrou o silêncio, os olhos brilhando de ansiedade. Sim, é hoje, respondeu Vlad, tentando manter uma expressão serena, mas sentindo a apreensão crescer dentro dele. Ele sabia que ao encampar essa luta, havia potencial para revolucionar não só a escola, mas todo o bairro. Mas o risco também era real. Lucas, com um tablet em mãos, estava revisando os cartazes que haviam criado na noite anterior. Cores vibrantes, palavras de esperança e justiça borbulhavam na tela. Mas no fundo, Vlad podia ver que a insegurança ainda pesava sobre ele. O que começara como um ato de coragem também carregava o peso da incerteza. E se eles não se importarem? E se rirem da gente? Perguntou Lucas em um sussurro, a insegurança se manifestando. Se não se importarem, então a gente precisa gritar mais alto, disse Maria, com um brilho feroz nos olhos. É o nosso direito sermos ouvidos. E se há uma bandeira para levantar, que seja nossa. O coração de Vlad batia descompassado. Ele se lembrou de todas as vezes em que havia se escondido, as sombras de sua história o acompanhando como fantasmas. Não vamos deixar que isso nos desanime. Lembrem-se, é a nossa verdade que estamos defendendo. A verdade tem uma força própria, afirmou, buscando encorajar a família. Enquanto caminhavam para a escola, a atmosfera era carregada de expectativa. Eles se uniram em um abraço apertado antes de entrar, sentindo a força da unidade pulsando entre eles. O espaço escolar, que costumava ser um local de experiências belas e inocentes, agora se transformava em um campo de batalha pela dignidade e respeito. Na entrada da escola, pais e alunos já se reuniam. Conversas aos sussurros e olhares apreensivos preenchiam o ar. Vlad percebeu a tensão presente nas expressões familiarmente conhecidas. Mas alguma coisa tremia nas vozes das pessoas que ali estavam. Havia um desejo de mudança. As mesas se organizaram, formando um círculo solidário que parecia pulsar com uma energia nova. Assim que a diretora apareceu, Vlad sentiu seu corpo ficar rígido. O momento real estava prestes a acontecer. Ele observou a diretora, uma mulher de rosto severo, mas olhos que pareciam buscar compreensão. Maria deu um passo à frente, puxando a mão de Lucas e Ana. Com licença, começou, sua voz demonstrando que a determinação superava o medo. Estamos aqui para falar sobre o que está acontecendo nas salas de aula. Precisamos ser ouvidos. O murmúrio que se seguiu se tornou um grito silencioso, um eco de experiências compartilhadas. Os cartazes confeccionados por Lucas e Ana foram erguidos, suas cores vibrantes contrastando com a seriedade do momento. Mensagens de amor, união e coragem se entrelaçaram no ar, como uma tempestade de esperança prestes a romper a opressão. Vlad sentiu que, finalmente, havia chegado ao seu lugar na luta. Mas quando ele olhou ao redor, notou que alguns alunos mais velhos observavam de longe, com expressões de silêncio contido.
Um dos jovens se aproximou. Vocês não acham que estão arriscando muito? Ele perguntou, um toque de preocupação na voz. Foi nesse instante que Vlad percebeu. A luta não seria apenas uma questão de expor a verdade, mas também de lidar com a resistência e os medos enraizados na comunidade. Ele se virou para suas crianças, buscando coragem em seus olhares. E ali, naquele ponto de virada, a pergunta voltou a ecoar na mente dele. Até onde sua família estaria disposta a ir por justiça? Estariam prontos para enfrentar o que viesse a seguir? Os olhares na sala estavam fixos em Maria, como se ela fosse o centro de um turbilhão. Vlad percebeu que a pressão agora não era apenas sobre eles, mas sobre todos os que ali estavam, divididos entre o desejo de mudança e o medo do desconhecido. O coração de cada um parecia ecoar, marcado por uma mistura agonizante de esperança e receio. Precisamos falar, continuou Maria, agora mais confiante, sua voz se elevando para abraçar todos os presentes. Essa situação nos machuca, estamos cansados de sermos ignorados. Ela segurou o cartaz com ambas as mãos e com um gesto decidido o ergueu ainda mais alto. Precisamos de um sistema mais justo. O murmúrio aumentou. Vlad sentiu sua própria ansiedade crescer, mas depois de olhar para os filhos, suas feições cheias de determinação, uma centelha de coragem acendeu dentro dele. Ele se antecipou, tomando a palavra. Se não formos ouvidos, a mudança nunca virá. É nosso direito buscar um lugar em que todos se sintam seguros, respeitados. A diretora, mesmo com seu semblante severo, não pôde ignorar a força daquele momento. Entendo que vocês têm preocupações, começou ela. A voz firme, mas estava claro que as palavras vinham de um lugar vulnerável. Mas o que vocês desejam? Vlad, controlando seu nervosismo, respondeu. Queremos criação de espaços seguros. Queremos que cada aluno, cada criança, possa ir para a escola sem medo, que a dor que muitos sentem não fique em silêncio. Os olhos de muitos rostos ao redor se encheram de lágrimas. A emoção estava no ar, densa e palpável. E mesmo os alunos mais velhos pareciam agora absorver aquelas palavras. Vlad sentiu que a resistência começava a derreter, como gelo derretendo ao sol. Uma mão levantou-se na multidão e Vlad viu um jovem que antes estava calado. Eu apoio vocês, gritou, sua voz vibrando com uma paixão que surpreendeu a todos. Outros começaram a acenar com a cabeça, e logo o ambiente se transformou em uma sinfonia de assentimentos. O sentimento coletivo era potente, e o medo começava a ser substituído pela esperança. Mas essa energia logo foi interrompida por um grupo de adolescentes que surgiram no fundo da sala, com olhares desafiadores. Vocês realmente acham que isso vai mudar algo? Na escola, quem manda é quem tem poder, e vocês não têm isso. Um deles disse, a provocação clara. Vlad sentiu o estômago revirar. Essa era a verdade que ele sempre conhecera, mas não podia deixar que se impusesse. Nós também temos poder, só precisamos encontrá-lo. Ele se virou para a sala, atraindo o olhar de cada pessoa presente. A mudança começa agora. Juntos somos mais fortes. O clima se agitou. O ar estava eletrificado. O jovem que havia apoiado agarrou o cartaz da presença de Vlad e começou a gritar junto. Vamos nos unir, não estamos sozinhos. As vozes começaram a se multiplicar, formando um eco potente que preenchia a sala. Cada grito era uma liberação, uma promessa de resistência. A conversa se transformou em manifestações. As pessoas começaram a erguer cartazes, e as mensagens que antes tinham se perdido em sussurros agora ressoavam como um grito por justiça. Mas no fundo da sua mente, Vlad não conseguia ignorar a sombra do receio que ainda pairava. Até onde essa união os levaria? Todos estavam prontos para o que poderia vir? Uma nova resistência poderia se formar, mas será que a luta não os tornaria os alvos de algo ainda maior? Enquanto a sala vibrava com a paixão coletiva, uma coisa se tornou dolorosamente clara para Vlad. Essa luta estava apenas começando. E logo a pergunta brotou em sua mente, como um sussurro angustiante. Qual seria o custo dessa coragem? Enquanto as vozes se uniam, um barulho familiar interrompeu a frenética atmosfera. Uma cadeira rangia ao se afastar, e o babá de um dos alunos que havia sido convocado para lidar com a situação finalmente entrou na sala. Ele parecia confuso, seus olhos passando de um canto ao outro tentando captar a essência da tensão que pairava no ar. Oi, o que está acontecendo aqui? Perguntou, seu tom denunciando a inexperiência em lidar com um cenário tão fervoroso.
A diretora respirou fundo, claramente tentando manter a ordem. Estamos exigindo mudanças, gritou Maria, sua voz firme. Não podemos mais viver em silêncio enquanto os nossos direitos são pisoteados. Vocês precisam ouvir. Vlad observou a sala, agora fervendo em coro. Aquela força parecia palpável. O babá hesitou, não sabia como agir, e as palavras insistiam em brotar de sua boca. Mas uma ideia paralisadora o fez hesitar. Ele sempre esteve longe dessas discussões, um espectador, tão distante quanto possível de conflitos. E agora estava cercado por alunos determinados. Foi então que, em meio a esse fervor e a incerteza, uma das alunas mais novas, Ana, se ergueu. Se vocês não fizerem nada, o que nos resta? O que vamos ensinar para as próximas gerações? Ela tinha apenas 13 anos, mas sua bravura iluminava a sala. Os rostos ao redor mudaram, e as lágrimas agora não eram apenas de dor, mas também de um fragmento de esperança. Vlad sentiu uma onda de emoção subir por seu corpo. Ele se lembrou de sua própria infância e das palavras de sua mãe, a primeira voz que sempre lhe dizia que ele era forte. Ana está certa, disse ele, agora determinado. O que deixaremos para frente se não lutarmos? A coragem se espalha, e em cada um de nós essa coragem pode ser contagiante. Um murmurinho tomou conta da sala. O babá, anteriormente hesitante, começou a perceber o que estava em jogo. Ele começou buscando as palavras, eu quero ajudar, não estou aqui para ser um entrave. A diretora observou, mas não estava pronta para abrir mão de seu poder. O olhar dela ainda carregava uma mistura de temor e desdém. A escola é um lugar onde as regras precisam ser respeitadas. Não podemos simplesmente quebrar tudo por causa de alguns descontentamentos. Descontentamento? Interrompeu um dos adolescentes que antes tinha desafiado. Isso é mais do que descontentamento, é nosso futuro. Não se engane, estamos cansados de ser obedientes a um sistema que não se importa com a gente. As vozes começaram a se sobrepor, e um clima de revolta tomou conta. A energia estava tão intensa que Vlad poderia quase tocar. Ele percebeu que cada grito ali era uma pulsação, um chamado para a mudança, e ele não poderia mais ficar parado. O babá, percebendo a gravidade da situação, fez um gesto de apoio ao grupo. Vamos buscar ajuda. Se vocês estão dispostos a lutar, então eu estarei com vocês. Maria olhou para Vlad, uma nova luz de esperança iluminando seu olhar. Precisamos de uma estratégia, um plano, e isso começa agora. Com isso, algo se acendeu dentro de cada um. A determinação fervia em seus corações. Mas no fundo da mente de Vlad, uma nova dúvida surgia. O que aconteceria quando deixassem a sala? Como enfrentariam as consequências do que estavam prestes a construir? Ele se perguntava se já era tarde demais para recuar, ou se o que estava sendo forjado ali era irreversível. Embora ele estivesse cercado de coragem e solidariedade, a verdade queimava mais forte que a esperança. A luta os aguardava lá fora, mais impiedosa do que jamais imaginaram. Aquele era apenas o primeiro passo. Mas qual seria o próximo? Os rostos ao redor de Vlad estavam iluminados por uma chama compartilhada, mas a tensão no ar era quase palpável. O grupo começou a murmurar e a trocar ideias. As vozes foram se alinhando, formando um coro de ambição e perseverança. Vlad começou a perceber que cada um deles trazia não apenas suas próprias dores e frustrações, mas também um lar coletivo, um futuro que desejavam moldar juntos. Precisamos fazer cartazes, sugeriu Ana, seu rosto brilhando de entusiasmo. Algo que demonstre o que queremos, algo que mostre nossa força. Maria acenou afirmativamente, e os outros começaram a se entusiasmar. Podemos programar uma manifestação, algo que chame a atenção de todos, exclamou um aluno mais velho, que parecia ter alguma experiência nesse tipo de coisa. A diretora, percebendo que a situação estava fugindo de suas mãos, tentou impor seu poder mais uma vez. Vocês não podem fazer isso. Isso é desrespeitoso e pode trazer consequências, disse, com a voz tremendo, embora visivelmente insegura. Consequências? Retorquiu outro aluno, nervoso mas com firmeza. Prefiro sofrer as consequências da luta do que viver na conformidade por medo. O silêncio é o que nos trouxe até aqui. As palavras daquele menino ecoaram a sala. Era verdade.
O medo do que poderia acontecer se eles se levantassem era trivial perto do que significava permanecer em silêncio. Vlad sentiu seu coração acelerar. Era uma luta maior do que apenas seus direitos. Era uma questão de dignidade e de legado. A ideia de se manifestar deu um novo sentido ao grupo. Cada um começou a se organizar, dividindo responsabilidades e funções. Vlad viu-se de repente sendo empurrado para o centro das atenções. Vlad, disse Maria, você sempre foi um ótimo articulador. Por favor, nos ajude a escrever um discurso. Ele hesitou. Era uma tarefa que lhe parecia assustadora. Mas ao olhar para aqueles rostos esperançosos, sentiu que não poderia recuar. O garoto que sempre foi tímido, que hesitou em confrontos, agora era chamado para assumir um papel ativo na transformação. Com um aceno nervoso, ele aceitou. Tudo bem, começou Vlad, levando as mãos à mesa para se apoiar. Vamos fazer algo que realmente faça um barulho. Precisamos falar sobre educação, nossos direitos, nossas vozes e sobre como cada um de nós tem valor. Enquanto ele falava, as palavras começaram a fluir. Suas ideias de repente pareciam mais claras. Ele notou que sua voz se tornava mais confiante a cada frase. A sala estava vibrante, cheia de riso e dedicação. O que antes era um balbuciar de desespero, agora era uma verdadeira sinfonia de determinação. Uma aluna mais velha, que até então tinha estado em silêncio, levantou a mão. E se chamarmos a imprensa? Isso pode alcançar mais pessoas. Precisamos que todos ouçam nossa mensagem. O coração de Vlad disparou. Era uma boa ideia, mas também arriscada. E se eles não nos levarem a sério? E se dermos uma impressão errada? Questionou momentos antes de se sentir egoísta. Não era hora de recuar agora, não mesmo. Maria, como sempre, viu além. Se não tentarmos, nunca saberemos. Lutamos pelo que acreditamos e precisamos disso para cada estudante que vem após nós. As energias na sala se entrelaçavam e as ideias fervilhavam, criando uma rede de esperanças. A luta estava se solidificando e Vlad não podia mais negar que fazia parte dela. Mas, enquanto todos vibravam com a emoção, uma nuvem de incerteza pairava sobre ele. E se o que estavam prestes a fazer atraísse mais do que apenas atenção? O que realmente aconteceria se essa onda de mudança não fosse aceita? Um golpe na porta fez todos ficarem tensos. A diretora estava de volta, com um olhar que dizia tudo. A batalha entre coragem e medo estava prestes a se intensificar, e o verdadeiro teste do que haviam construído estava prestes a começar. Vocês não deveriam estar fazendo isso, disse ela, a voz firme como uma lâmina. Não se esqueçam do que está em jogo. E assim, enquanto cada uma das palavras da diretora reverberava como um eco distante, Vlad se perguntou, estariam prontos para enfrentar o que viria? A diretora, com seu olhar severo, fez um gesto de controle que parecia desafiar a atmosfera vibrante de união que se estabelecera na sala. Mas Vlad, ao olhar ao redor, viu a força nas expressões de cada aluno. A determinação deles era como um sopro de esperança. Não havia mais volta. É isso mesmo que queremos, diretora, Vlad destacou, sua voz surge firme, cortando através das nuvens de dúvida. Não podemos mais nos calar. As crianças têm direitos e precisamos falar sobre isso agora. Murmúrios de apoio surgiram por toda a sala. Ele percebeu que a intensidade crescia e ali estava a essência do que lutavam: dignidade, respeito, a possibilidade de um futuro melhor para as próximas gerações. A diretora hesitou, como que buscando um modo de retornar ao controle, mas à frente dela havia uma tempestade de vozes infantes com um coro singular de determinação. Vocês acham que somos fracos? Um adolescente desafiador que antes se calara, ergueu a cabeça e fixou os olhos na diretora. Essa escola é nossa também, não somos meras sombras nas paredes. Vlad sentiu um calor invadindo seu peito. Não era apenas a voz dele, mas a de todas as crianças que decidiam não se submeter mais. Ele viu a diretora murchar, percebendo que perdera a batalha antes mesmo de entrar na sala. A luta pelo espaço seguro e respeitoso estava tomando formas palpáveis. Precisamos reunir todos os alunos. Alguma mudança precisa acontecer. Maria interveio, vibrante. E não se trata apenas de nós. Isto é sobre todos aqueles que se sentem ameaçados, que precisam ouvir que não estão sozinhos. Uma onda de murmúrios de concordância percorreu o grupo.
Vlad tomou um respiro profundo, sabendo que aquele era um momento decisivo. Ele olhou para os filhos, que o observavam com uma mistura de medo e admiração. Ele se sentia forte. Era hora de mostrar a eles que era possível lutar. Vamos fazer um abaixo-assinado, ele sugeriu, e as cabeças se viraram em sua direção. Vamos mostrar que não estamos apenas aqui em número, mas que somos uma comunidade, unidos pela mudança. As crianças começaram a se agitar, pegando papel e caneta, fervendo de energia. Espalharam-se pelo espaço, discutindo como poderiam se unir e iniciar aquela mobilização. O fervor era contagiante. Um balanço de esperança enchia a sala. Quando o chamado à ação se firmou, o babá que antes hesitara agora se posicionou firme ao lado deles. Vou ajudar a trazer a comunidade escolar para este movimento. Não podemos continuar sendo ignorados, disse. E Vlad o agradeceu com um aceno decidido. A energia continuava a crescer, como um tsunami de vozes unidas. Articularam ideias e estratégias, como se cada um contribuísse com um pequeno tijolo na construção de algo grandioso. Vlad se sentia mais forte a cada palavra. Ele estava não apenas lutando por seus filhos, mas por todos aqueles que se sentiam como ele já se sentiu um dia. O plano nasceu, uma assembleia para discutir os problemas da escola, um palco para que todos pudessem se manifestar, um lugar seguro onde cada aluno poderia expor suas histórias sem medo. Era o começo de algo que transcenderia suas próprias experiências. Era a chance de reformular o futuro. A verdade, porém, ressoava em sua mente. Mudanças reais exigem coragem e sacrifício. O que eles enfrentariam lá fora ainda estava envolto em incertezas. Demorou um momento até que a visão da vitória se igualasse ao medo de represálias. No fundo, Vlad tinha consciência de que estavam entrando em um território desconhecido, lidando com forças que não podiam controlar. Mas a lembrança de Lucas e Ana olhando para ele com esperança renovada era suficiente para que ele avançasse. Finalmente, após um longo planejamento, a grande assembleia ocorreu. Os alunos estavam nervosos, mas juntos. A diretora, percebendo que já não poderiam voltar atrás, decidiu opor-se de forma a manter algum controle. Mas, ao ver a força coletivamente criada, ela teve que ceder, pelo menos um pouco. A realidade deles agora exigia que ela ouvisse. O dia chegou, e a sala estava cheia. O medo se transfigurou em esperança. Vlad, agora em pé na frente da sala, sentiu que a força nas pessoas ao seu redor pulsava. Ele estava ali, conclamando todos buscarem a mudança, uma mudança que começava a desenhar nas faces das crianças um brilho de coragem. Este é o nosso clamor, ele começou, sua voz ecoando forte. Lutamos pelo direito de estudar em um ambiente seguro. Nossos filhos merecem um lar, uma escola, um futuro onde possam explorar todos os seus sonhos. Ali, naquele momento, Vlad soube que a verdadeira transformação não era apenas pessoal, mas coletiva. Ele tinha apoio da sua família e da comunidade. A luta que decidiu enfrentar não era só sua, era de todos. E assim, quando cada um ergueu a voz, uma nova força espiritual emergiu. Vlad percebeu que essas vozes ecoariam por muito tempo. O custo viria, mas quando se tem um motivo tão poderoso como o amor, pode-se suportar qualquer tempestade. Ele olhou para sua família, seus filhos abraçados na esperança, e sentiu que, afinal, o Drácula não havia se escondido nas sombras. Ele finalmente havia trazido luz. Essa jornada não terminava ali, mas enquanto caminhavam juntos para o futuro, uma certeza se solidificou no coração de Vlad. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. E no fundo da certeza, a pergunta que não mais o assombrava: quem é Vlad, o Drácula? Ele era um lutador, um pai e um homem transformado pela coragem de amar e lutar por aqueles que precisavam. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder histórias emocionantes como esta. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar suas reações e teorias nos comentários. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir e se inspirar com essa conclusão poderosa. Este é o momento de mostrar seu apoio.
Não espere nem mais um segundo.